Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Boa tarde, estamos novamente aqui com vocês nesta tarde. Estamos iniciando o programa Lola Talk na nossa rádio Lola Paluter, aqui no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Lembrando que estamos ao vivo todas as quintas a partir das 14 horas. Boa tarde, João. Boa tarde, Elfio. Boa tarde a você, ouvinte da Lola Paluter, que está conosco aqui nesta tarde, e espero que o programa de hoje seja muito legal e edificante a todos vocês. Começamos ouvindo um hino de louvor. Hoje vamos conversar com a pastora Anita Michels. A pastora Anita é formada pela Faculdade Zeste, pós-graduada em Revitalização de Comunidades pela FLT, ordenada há 14 anos e hoje é pastora em Colinas, no Rio Grande do Sul. Como nós estamos próximo ao Dia das Mães, a pastora Anita vai falar um pouquinho para nós hoje sobre o tema das mães. E conforme ela me passou, né? Nós vamos conversar sobre Mãe, o desejo do seu coração. E a vocês que nos ouvem,
Infelizmente, o programa de hoje não é ao vivo, nós estamos gravando este programa, mas você pode participar mesmo assim. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que surgir ao longo deste programa, você pode enviar para a gente através do nosso WhatsApp e nós encaminharemos uma resposta para você. Então anota aí o nosso número: 19 99763 7888. Boa tarde, pastora Anita. E estamos felizes em conversar contigo nessa tarde e ouvi-la aqui na Rádio Lollapalooza, aqui no programa Lola Talk, e nós já vamos conversar sobre o tema que preparaste para nós hoje. E você que nos ouve em casa pode interagir conosco, conforme o João falou, o programa é gravado, mas você pode mandar também a sua pergunta, a sua dúvida, que nós responderemos. Não é isso, João? Isso aí. Repetindo então o nosso número: 19 99763 7888. Então, boa tarde, pastora Anita. Que alegria poder falar contigo. A Anita e eu fomos colegas de turma, de faculdade e também grandes amigas durante esse período. Temos muitas histórias para contar, para relembrar. E como eu sempre penso e me convenço, e sempre falo para as pessoas, que a gente, em determinado ponto da vida, precisa começar a registrar essas histórias, senão a gente esquece. Eu já estou pensando em fazer um livreto dos contos pastorais. Então, para não esquecer, porque senão a gente acaba esquecendo essas boas histórias, boas lembranças, e isso não pode ser esquecido de maneira nenhuma. Então, pastora Anita, é com você. Seja bem-vinda. Boa tarde. Olá, boa tarde, pastora Elfi, João, queridos que nos ouvem nesta tarde. Para mim é uma alegria imensa estar com vocês neste nosso encontro, falando sobre o tema das mães. Um tema que eu tenho refletido durante este mês de maio com grande alegria e que tem aquecido o meu coração. Muito, muito obrigada pelo convite. Falando do tema das mães, vamos entrar direto no tema? Esteja à vontade. A rádio é sua nesse momento. Ótimo, então. O que pode acontecer é que eu vou te interromper algumas vezes, né? Ótimo, então. Que bom que nós vamos juntas construindo essa reflexão sobre o exercício da maternidade. É verdade, porque aqui nenhuma de nós fala muito, né? Então, hoje vai ser complicado aqui, mas vamos lá. Hoje a gente vai disputar o lançar as palavras. Queridos ouvintes, querida colega, o mês de maio é um mês que nos leva à reflexão sobre o exercício da maternidade com amor, zelo e dedicação. Durante este mês, eu tenho trabalhado aqui em nossa paróquia, nos grupos de mulheres, essa temática. E durante esse ano, então, eu fiz um pouquinho diferente. Parece que nós temos a necessidade de sempre olhar para uma personagem bíblica que exerceu a maternidade, né? E hoje, esse ano, então, eu tenho olhado para um outro texto onde Jesus fala que ele é a videira, como texto que impulsiona a reflexão sobre o Dia das Mães, sobre o exercício da maternidade. Elfi, querida, minha querida amiga pastora, João, querido e queridos ouvintes, eu quero convidar vocês a que vocês lembrem de uma característica bem especial da mãe de vocês. Uma característica bem especial. João. Bem especial. Se você que é mais novo, lembra com mais facilidade. Me pegaram no pulo agora. Mas uma característica, assim, bem especial da mãe, tá? A gente tá pensando, né? Vem tanta coisa na nossa memória, não é? Da minha mãe, eu posso dizer assim, ela é uma pessoa muito firme nas posições dela. O sim é sim, o não é não. Então, isso que me marca, né, marca a trajetória dela e também marca a minha vida, né? Pois é, a gente normalmente olha para os exemplos que as nossas mães foram. E muitas vezes nós carregamos os exemplos delas para o nosso exercício de maternidade. Depois da gente pensar na característica especial da nossa mãe,
eu gostaria de convidar aquelas que nos ouvem e que são mães a pensarem em uma característica sua, para lá de especial, no seu exercício de maternidade. Muitas vezes nós olhamos para as características especiais da nossa mãe e esquecemos de olhar para as nossas características como mães, não é mesmo? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos várias mulheres que tinham essa sede por ser mãe. Eu lembro com muito carinho, muita paixão, muito amor da Ana, a mãe do Samuel. Dentro do coração dela pulsava um desejo dela de ser mãe. E, ao mesmo tempo, ela dedica este filho para servir ao Senhor depois. Quando eu olho para Ana, eu tenho muito que aprender com ela, assim como eu tenho muito que aprender com a minha mãe, não é mesmo, Elfi? Assim, todas nós temos algo a aprender com as nossas mães. Elas nos são espelho, nos são instrumentos usados por Deus para serem as geradoras da vida, nos darem a vida, né? Elas são os instrumentos que Deus usou para que nós chegássemos até aqui e pudéssemos também desfrutar da bênção que é ser mãe. Se me permite interromper, né? Ana, ela é um exemplo, quando a gente olha, de espera, de confiança, de persistência, de perseverança, né? Um exemplo de fé, quando ela ora, né? Se entrega também a vida dela a Deus, né? No propósito. E quando nasce Samuel, então Samuel já tem a sua vocação ali definida, né? Exatamente. Ana é uma pessoa assim incrível, uma personagem incrível da Bíblia quando a gente fala de mãe. Outra personagem que a gente lembra é a própria Maria, né? Que se coloca à disposição para ser instrumento de Deus para a vinda do nosso Salvador. E assim também as mulheres hoje são instrumentos. Instrumentos usados por Deus para gerar vida, para espalhar o seu amor, para vivenciar esse amor. O nosso contexto, hoje em dia, falar de maternidade é falar de tantos desafios, tantas coisas que nos envolvem. Mas no dia de hoje eu não quero falar tanto desses desafios, não. Sim. Mesmo que eles sejam tão reais e tão presentes, né, pastora Elfi? Eu falo do meu lugar, como ministra, como mãe. Eu falo do meu lugar como filha de Deus, amada, cuidada por Ele. E eu falo do meu lugar como pessoa que se entrega totalmente à dependência de Deus para que o exercício da maternidade possa ser da melhor forma possível. Não é mesmo? Cada uma de nós fala da sua experiência, conta do seu lugar um pouquinho. E eu tenho trabalhado a questão das mulheres para que elas olhem algo especial no seu exercício de maternidade. Para que a gente pare com aquela história de comparativos. Eu sou melhor mãe que você, eu tenho mais tempo para o meu filho que você. Todas nós damos o nosso melhor. E todos nós temos algo profundamente especial em nosso exercício de maternidade. E falando de maternidade, falando de mãe, é bom a gente contar que a vida pastoral da gente tem os seus causos, né? Tem, e como tem. Eu tenho um filho de 7 anos que desde pequenininho me acompanha. Quando era pequenininho, eu colocava ele num colchonete debaixo da mesa do escritório, eu ficava ouvindo os meus hinos, eu ficava preparando as minhas pregações, preparando as coisas da vivência em comunidade, e ele ali, debaixo no colchonete, deitado, acompanhando. Era a forma que eu encontrava de tê-lo perto de mim, mesmo em meio à rotina desafiadora do trabalho, né? E eu penso que a gente, cada uma à sua maneira, arruma a sua forma, né? Não Sim. existe mãe perfeita, existe a mãe aquela que ama e dentro das suas possibilidades quer construir o melhor relacionamento com seu filho. Né, pastora Anita, a gente olha para o nosso contexto, de onde nós viemos, né? Você também vem de um contexto rural. Então, olhando para as figuras das nossas mães agora, que elas mais ou menos têm a mesma faixa de idade, né? Sim, sim. Elas tinham filhos pequenos, iam para a roça, botavam a criança lá
que estava engatinhando dentro de uma caixa, né? Uma caixinha assim que ela pudesse segurar, ficar de pé, olhar. Cobriam lá com um guarda-chuva ou algo para proteger do sol. E assim iam trabalhar. Levavam, né, as crianças junto para a lavoura. Né? E as crianças já participavam desde muito cedo já dessa lida, né? E assim era a vida também dessas nossas mães, né? Tinha que se trabalhar, tinha que ser mãe também, né? E era isso, é assim como você falou, né? Dentro das possibilidades, era a possibilidade que estava ao alcance, né? E elas fizeram isso da maneira que elas, com o recurso que tinham, da maneira que puderam, né? E também deixaram as suas marcas, seu exemplo na vida da gente. Sem sombra de dúvida, pastora Elfie, a gente olha para as nossas mães e as características mais fortes que latejam na nossa memória são a resiliência de cada uma delas, né? Sim. A coragem, a força. Quando a gente convida o ouvinte a pensar em algo especial da sua mãe, ao mesmo tempo também a gente tem uma tendência a pensar as coisas que não foram tão legais, né? Com certeza, vem uma chuva de lembranças, né? Boas, não tão boas, as surras, os puxão de orelha, né? Tudo aquilo vem à memória. Mas em meio a tudo aquilo que vem à memória, eu quero sempre cativar e motivar para que fique aquilo que é imprescindível e que foi extremamente relevante na tua educação, na tua formação como pessoa. E na continuidade a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse legado que fica, não é mesmo, pastora Elfie? É verdade. É um tempo isso. bom de lembrar, né, das nossas mães, de tudo aquilo que elas representam para a gente. Na Tenho verdade, a gente certeza, tem essa data como sendo uma data mais comercial, né? Mas ela vem também no intuito de a gente aproveita, né, para que possamos refletir também, né, como já colocamos antes, trazer aspectos, características das nossas mães, ou quem nos ouve é mãe, procura em si agora uma característica, né? Então é importante para a gente refletir também sobre essa questão, né? Além de ser uma data que eu vejo, né, comercial, que o Brasil adotou, né? Mas também a gente se coloca no aspecto bíblico, né, perante também esse momento de valorizar, honrar e também ter uma proximidade maior, né, com o exemplo da mãe, também com as nossas mães. Normalmente no mês de maio a gente vai pegando essas personagens que nem nós conversávamos, a Ana, a própria Maria, a gente pega a Sara, né? Uma idosa que tem um filho, né? Então, tem esse contraponto, Maria tão jovem, Sara tão idosa. Isso. É bom a gente olhar para essas mulheres, né? É bom a gente olhar para essas mulheres e faz parte da gente resgatar a importância delas na história do exercício da maternidade, como servas de Deus. E assim como servas, nós continuamos, né? E esse ano eu tenho olhado para o texto do Evangelho de João. João, no seu Evangelho, no capítulo 15, ele nos fala de Jesus, a videira verdadeira. E a primeira afirmação que ele traz, ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Então, eu tenho enfatizado com as mulheres que são mães, para que elas tenham esta certeza em seu coração, de que Jesus é a videira verdadeira. E Jesus continua no texto nos dizendo que as pessoas, nós que estamos unidos com Ele, nós somos os ramos. E como ramos, nós podemos, então, estar unidos com Ele e produzir frutos. É muito bonito esse texto da videira, também para a gente refletir no exercício da nossa maternidade. Sabe que a gente fica muitas vezes em dúvida, muitas vezes a gente fica irritada, ansiosa, preocupada. E aí eu tenho refletido e convidado as mulheres a que elas olhem para a videira verdadeira.
para que ali na videira verdadeira elas possam se recarregar, se reabastecer, se fortalecer, sabe? Que elas continuem firmes em Jesus. Porque vai ter dias mais alegres, vai ter dias mais tristes, vai ter dias com mais preocupação, mas a gente é convidado em todos esses dias a lembrar de que Ele está com a gente. É Ele que nos fornece aquilo que a gente precisa para ser uma boa mãe. Às vezes nos falta paciência. É preciso dizer: Ô Jesus, cadê tu para me auxiliar aqui? As mamães agora já devem lembrar de momentos específicos aí, né? É fato, a gente às vezes falta paciência, a gente tem tanta coisa para fazer que a gente é humano, a gente tem as emoções e as limitações da gente. A gente não consegue dar conta de tudo. E aí a gente dizer: ô videira verdadeira, vem aqui, me abastece um pouquinho, me dá da tua seiva. E essa reflexão que você traz, né, sobre a videira verdadeira, das mães buscarem ali, né, todo o necessário para o exercício da maternidade, é fundamental, porque muito se tem assim, né, um pensamento: mulher tem um instinto, ela já sabe ser mãe por natureza. É assim, pastora Anita? Olha, no meu caso, eu tive que aprender a ser mãe, viu? Não foi instinto, não. Foi um exercício constante de aprendizado. E é um exercício constante de aprendizado. A gente se coloca à disposição para acolher uma nova vida. E a gente quer semear o melhor no coraçãozinho dessa pessoa. A gente quer fazer o melhor por essa pessoa. Mas a gente também precisa saber que sozinho a gente não consegue. A gente precisa de redes de apoio, de cuidado. A gente é mãe. Como mãe, a gente precisa também dessa rede de apoio, dos nossos companheiros, dos nossos familiares, dos próprios amigos da igreja. E eu posso testemunhar bem de quanto os amigos e irmãos da igreja foram importantes para o meu exercício de maternidade. Quantas e quantas vezes eles cuidavam do meu filho enquanto eu celebrava, né? Quantas e quantas vezes eles vinham ao meu encontro orando comigo, trazendo alguma coisa, sabe? Então, essa rede de cuidado no exercício da maternidade, a gente como igreja, como comunidade, como sociedade, precisa fomentar mais. Nós precisamos lembrar que nós estamos para nos auxiliar mutuamente. E eu desafio as comunidades, desafio as pessoas a se colocar mais ao lado das mulheres como mães, dizendo: eis-nos aqui para ajudar. A gente, como mãe, diz: eis-nos aqui para receber essa vida, né? Como Maria disse: eis-me aqui, Senhor. A gente se coloca à disposição, mas a gente também gostaria de ouvir mais vezes pessoas e comunidades dizendo: eis-nos aqui para caminhar junto contigo, que é ministra e mãe. Exatamente, porque eu lembro das minhas irmãs, das minhas cunhadas, quando elas se tornavam mamães, e toda a rede de apoio que se formava. Então, a minha mãe ia ajudar, né, passar um pouco da sua experiência. Então, a mãe, no caso das minhas cunhadas, a mãe delas também ia para dar uma força, né? O nenê tá com dor de barriga, o nenê tá com o incômodo, o dente nascendo, chora, enfim, né? E não só para isso, mas também toda a rede de apoio, no sentido de você não estar só, né? Você tem a nós, né? Nós podemos te amparar, te ajudar nesse momento. Então, essa é a importância, né? E olhando para dentro da comunidade cristã, isso se torna também um exercício de diaconia, né? Onde a gente não tem vínculos sanguíneos, familiares, mas o que nos une é a fé, né? Então, ali, o serviço de estar à disposição do outro, e agora as mulheres à disposição da mulher que é mãe, que se torna mãe, e não só a mamãe recente, mas também as mães que enfrentam alguma situação um pouco mais delicada,
ou né, que precisa também que outras mães possam sentar com ela, fazer uma oração, né? Sim, é fundamental essa rede de apoio. No meu caso, eu experimentei essa rede. Então, eu falo de uma ótica que experimenta uma rede de cuidado. E eu sempre tento incentivar as mulheres a que também sejam essa rede de cuidado umas para com as outras. Porque a gente pode trocar experiências, a gente pode trocar conhecimentos. Claro que nem sempre vai ser igual, mas é importante essa interação. No meu caso, eu tenho um filho de 7 anos, sou ministra, o meu filho ele tem TDAH, então eu preciso de mais cuidado com ele, né? Então, essa rede de apoio é fundamental. Não só dos profissionais que me ajudam a cuidar e tratar essa situação dele, mas também de toda a igreja que é compreensiva e acolhedora. Exatamente. E eu preciso motivar, a partir do meu exemplo, as comunidades a serem acolhedoras. E falando do exercício de maternidade, eu sempre tive esse desejo no coração. Eu sempre pensava, quando eu tiver um filho, e aí, tu sabe, quando vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo e chega uma fase que a gente diz, é agora que a gente tem que ter, senão depois passou, né? Porque a gente também tem que fazer escolhas. E ter o meu filho literalmente foi uma escolha, um pedido ao Senhor, assim como a Ana. Então, eu recebi esse presente do bom Deus. E eu sou imensamente grata a Ele, mesmo com todos os desafios. Sou imensamente grata pela possibilidade de ser mãe e caminhar ao lado de outras mães. E o meu contexto aqui me permite experimentar viver com mães com os seus 99 anos. Nós temos mulheres com 99 anos nos nossos grupos de mulheres e nós temos mulheres que estão iniciando a sua caminhada nos grupos de mulheres com seus 22, 23 anos. Então, olha o leque de faixas etárias que Deus me permite trabalhar e estar. Então, em meio a esse leque de faixas etárias, nós temos mães de diferentes gerações, com diferentes criações, com diferentes pensamentos, com diferentes sonhos. E por isso que esse ano eu decidi, então, ao invés de trabalhar uma personagem isolada, trabalhar o texto de Jesus, a videira verdadeira. Muito bonito. E também consegue com que a gente possa ampliar também o nosso entendimento sobre o ser mãe a partir dessa palavra bíblica, né? João, vamos ouvir um hino? Daí já a gente continua? Vamos lá, então. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover
preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Então, pastora Anita, voltamos, né, e continuamos a conversar. Você falando, né, da escolha, do tema, né, da conversa, da nossa conversa hoje à tarde, e também do leque, né, de faixa etária das mulheres com que você trabalha, então das mães, né, que estão ali. E tudo isso também se torna uma grande experiência, né? Onde a gente pode também, não só no momento que se vai, leva-se um tema, se está ensinando, mas a gente também automaticamente sempre aprende, né? Então isso assim também faz com que a gente cresça, né? A respeito de um tema tão profundo, né? E tão importante para nós. Pois é, pastora Elfi. Cada ano a gente tem um desafio de trabalhar alguma temática. E esse ano, esse texto da videira verdadeira, ele tem pulsado muito forte em mim e também no meu exercício de maternidade, devido à necessidade de buscar sempre esse alimento, esse fortalecimento. E assim também esse fortalecimento, ele não precisa ser só em determinada faixa etária. Tu tens que buscar esse alimento sempre. Como mãe, como pessoa, como cristã, tu tens que buscar em Jesus te alimentar, te fortalecer. Tu tens que buscar em Jesus tudo aquilo que tu precisas para exercer bem a tua maternidade. Eu tenho refletido o que fica de bom de mim como mãe, sabe? Com certeza os ouvintes também pensam, as mulheres que são mães, o que eu tenho feito de bom? O que tem sido especial? A gente se doa tanto, não é? A gente doa o tempo, a gente se doa pelo filho. E é uma opção que a gente faz, né? E aí eu fico pensando o que fica disso tudo, sabe? E eu estava refletindo esses dias sobre quais são os frutos que a gente tem produzido nessas nossas relações do nosso exercício como maternidade. E eu estava pensando que
um dos grandes frutos é que a gente consegue criar espaços de confiança e amor, sabe? A criança, ela precisa sentir-se valorizada, ela precisa sentir-se acolhida pela mãe, por aquela rede de apoio. A criança precisa desse lugar onde ela pode ser quem ela é, ter voz, vez, ter respeito. E nós vivemos um tempo também em que precisamos aprender a dar limites para os filhos. Nós, mães, às vezes lidamos com esse conflito de que a gente tem dificuldade em dar limites, não é? De dizer não. E como é bom quando tu compartilha da tua mãe aquilo que ela serviu de exemplo, o sim dela era sim e o não era não, né? Um exemplo claro, uma voz firme. E eu acho que isso é fundamental. Vamos colocar uma dinâmica. Minha mãe, quando eu pedi alguma coisa para ela, né? Ela diz assim: quando tu trabalhar, tu compra. Então, assim, uma das frases também que eu lembro muito que ela falava: quando tu trabalhar, aí tu vai comprar tudo que tu quer. Ela sempre dizia para mim, né? E como as crianças querem tudo, né? Porque era um tempo, assim, escasso, esse que a gente passou, né? Eu acho que você compartilha disso também. Uhum. Então, a gente via as outras crianças que tinham, nós queríamos também. E aí, quando eu falava com a minha mãe, ela dizia: não, quando tu trabalhar, aí tu vai comprar as coisas para ti. Então, era essa a realidade, né? E hoje o que as crianças ouvem, né? Não, na volta a gente compra. São frases assim, né? João, tu já ouviu isso? Ah, já. Nunca teve volta. Nunca teve volta. A volta nunca aconteceu. Não, mas são coisas assim, né? E a minha mãe também dizia, quando a gente dava um grau de estresse nela, né? Bem assim, um dia eu vou pegar minhas coisas e vou embora, aí vocês vão dar valor para mim. Ela sempre falava isso. Então, assim, essas são algumas frases, né? Quem está nos ouvindo talvez lembre de algumas frases também, ditas, né, pela sua mãe, ou até os mais jovens, agora os filhos que estão ouvindo também possam lembrar, né? De alguma frase específica. Aí tem aquela, né? Ai, mas todo mundo vai, né, mãe? Quando a gente dizia, né, que queria ir para algum lugar, brincar em algum lugar diferente, ou até mesmo para alguma confraternização que a juventude fazia, e a mãe dizia assim: não, tu não é todo mundo. Se todo mundo vai, tu não é todo mundo, né? Então eu escutava isso também. Então são frases assim que marcam a vida, né? E olhando hoje, né, com certeza, as crianças elas precisam ter o seu espaço, precisam ter o seu lugar, mas ainda é necessário, e muito, né, também que ela possa ter também uma educação, né, que a faça respeitar, né, não só mãe e pai, mas todo o contexto, né, onde ela está inserida, né, onde ela é participante. É verdade, pastora Elfi. Essa tem sido um grande desafio da gente impor limites, estabelecer limites e reconhecer: aqui é o meu espaço, ali é o seu espaço. Trabalhar bastante a questão do respeito, do reconhecer e acolher o outro. Então, no exercício da maternidade, a gente tem muito disso. A gente tem que estar fazendo uma dança todos os dias, sabe? Todos os dias tu tem que estar inventando algo para que a criança entenda que ela precisa respeitar, que tem limites, sabe? Que tudo tem o seu tempo. As nossas crianças hoje, elas estão muito elétricas, né? Então, elas querem tudo para ontem. E nós, então, estamos que sempre correr atrás, né? Então, a gente tem que conversar, explicar que não é bem assim, que as coisas têm que ter mais paciência. Então, ao mesmo tempo, a gente precisa ter paciência. Sim. E quer convidar elas a reconhecer e ter paciência. Eu sempre digo, uma das frases que eu digo toda vez que ele vai à escola, eu sempre digo: respeite o seu professor. Tem sido um dos meus mantras, como a gente diz, porque nós estamos num contexto em que nós precisamos preparar e educar os nossos filhos. A gente quer um mundo melhor, a gente quer uma sociedade melhor, a gente quer redes de apoio, mas a gente precisa lembrar do nosso compromisso de educar bem os nossos filhos.
de instrumentalizá-los para que eles espalhem amor, sabe? Sim. E quando a gente fala nesse sentido, pastora Elfi, eu fico pensando, às vezes eu sou bastante exigente com o meu filho, mas eu penso que eu preciso preparar para que ele seja um bom cidadão, um bom cristão. Uhum. E daí eu entro no tema do meu texto de novo, do legado, dos frutos que a gente deixa, dos frutos que a gente produz, né? Eu penso que o espaço de confiança, amor, é um bom fruto para a gente produzir. Mas, ao mesmo tempo, nesse espaço de acolhimento e amor, de confiança, você tem que estabelecer limites, impor regras, ensinar respeito, Exatamente. noções básicas de educação. Uhum. E nós, como mães, muitas vezes nós temos a sensação de que estamos tão exaustas que não nos dá tempo para isso. Mas a gente precisa fazer. A gente não pode delegar a outro o nosso papel de mãe. É essa a nossa responsabilidade. Eu estou presa à videira verdadeira que me alimenta, me fortalece, e estando presa à videira verdadeira, eu preciso dar bons frutos. E os bons frutos também está na educação do meu filho. Sim, com Sabe? certeza. E também eu queria, talvez, entrar, né, no assunto, né, na questão das mães, que são mães do coração, não só do ventre, né? Nós temos várias mães assim, que são mães Isso. de sobrinhos, né? Mães também dentro da comunidade, não são mães, mas são mães de todo mundo, né? Então, pessoas que estão sempre ali se preocupando, sempre também se colocando à disposição, né? E temos várias mães assim, né? Ali em Colinas, na minha época de estágio, há muito tempo, 2004, eu conheci algumas mães do coração, né? E eram mães assim que assumiam, né? Mesmo não tendo filhos, né? Do seu ventre, assumiam essa maternidade, né? Então cuidavam, né, não só das pessoas da comunidade, mas também cuidavam dos sobrinhos, enfim, né, dos afilhados. Então também tem essas mães, né, que a gente também não precisa sempre, né, lembrar, reconhecer também, né. Uhum. São mães especiais, né, mães que transbordam também igualmente de amor. Eu sempre digo que mãe é um exercício. Então, não é só o gerar a vida a partir do teu ventre. Ser mãe é um exercício de amor, de cuidado, de zelo, de dedicação. Tem os filhos que nascem dentro do coração da gente. Exatamente. Né? Eu tenho os meus filhos de coração também, que são meus filhos também. Eu tenho meu filho biológico e tenho os meus filhos do coração. A gente ama, a gente cuida, a gente se preocupa da mesma maneira. Os sobrinhos, os afilhados. Quantas mães que gestam os seus filhos no coração? Exatamente. Né? Não é só o filho do ventre, mas o filho do coração também é aquele que Deus presenteia a essas mulheres. Eu tenho acompanhado algumas mulheres nos seus processos de adoção. É um processo tão bonito, tão puro, tão sincero. É semelhante a Ana, lá da nossa escritura, que tinha o desejo de ter o filho pulsando em seu coração e pediu esse filho ao Senhor. Para Ana, ele veio do ventre, mas para outras mulheres, ele vem do coração. Ele vem do coração de Deus, eu sempre digo, para o teu coração, querida. Eu sempre digo, acolha nesse teu coração, porque está vindo do coração de Deus. É verdade. As pessoas sempre perguntam para mim, né? Pastora, você não gosta, não quer ser mãe, não pode ser mãe? Aí eu sempre digo, né, que essa questão da voz de Deus, né? Dizer, agora é o momento, né? Como bem colocaste também, que a gente prioriza algumas coisas na vida da gente, né? Por exemplo, a preparação para a vida ministerial, né? Para ir para um campo ministerial. Então você prioriza, né? E eu sempre digo, a hora que for o momento, Deus vai colocar no coração, né?
E sempre digo também que, também se for, né, do desejo dele, eu também posso assumir, né, e me comprometer a enfrentar, né, digamos assim, as burocracias também para uma adoção, né. Eu tenho a mente super aberta em relação a isso, né. E sempre penso que filho não é aquele somente do ventre, mas é aquele também do coração. E as pessoas sempre dizem, nossa, puxa, que legal, eu não teria essa coragem, né? Mas eu sempre penso, nossa, as mães são tão corajosas, geram dentro de si, né, uma vida, e em relação à adoção tem alguns receios, né? Então, assim, são características também das mães, né? São medos, são também preocupações, né? Bem legítimas. Aí eu fico observando o comportamento da Sara quando ela ri, né? Quando recebe a notícia. Né, o que se passou na cabeça dela naquele momento, né? O que ela sentiu? Nossa, eu já tão avançada em idade, agora vou ser mãe, como assim? Peraí, né? Então tem tantas reações, como também a reação de Maria, que os evangelhos não trazem especificamente como, né, foi essa reação, mas talvez no coração de Maria também tivessem algumas preocupações, inquietações. Não era casada, era muito jovem ainda, tinha todo também um pré-julgamento da sociedade da época. Então ela podia sofrer consequências também, não só ela, mas também José, né? Então, várias inquietações e preocupações também estavam presentes ali, né? Mas ela mesmo assim, ela aceita o desafio, né? Ela acolhe e ela se torna mãe de Jesus. Maria, ela é uma serva tão dedicada que a gente não vê os medos dela na escritura, né? Mas com toda certeza ela teve os seus medos, as suas inquietações, as suas preocupações, as suas noites sem sono, acordada, pensando em como seria. E quantas preocupações ela teve quando Jesus criança. A escritura não nos deixa claro nada disso, mas a gente sabe que ela teve. Eu gosto muito também do encontro dela com Isabel, quando elas se encontram e no ventre da Isabel, então, a criança se mexe, né? Reconhecendo que ali está diante de Isabel a Maria, a serva de Deus, carregando o Senhor no ventre. Como é bonito essa relação das duas, de Maria e Isabel, uma relação de cuidado. As duas gestantes, né? Uma cuidando da outra. E como é bonito esse encontro. Um encontro de espera, de confiança, de carinho, de ternura. E eu olho para esse encontro e olho também para o meu encontro com outras mulheres e mães. Para que eu também possa levar um pouquinho da ternura que as duas tiveram e experimentaram. E eu sempre digo, bendita és tu, querida. Bendita és tu. Exato. Que abre o teu coração para acolher uma nova vida, independente se essa nova vida vem gerada no coração ou gerada no ventre. Bendita és tu, mãe, que se dispõe a ser mãe. Exatamente. Com zelo, com dedicação. Uhum. Né? Eu sempre fico pensando nesse sentido. E não é uma tarefa fácil, né? Como dizem, missão de ser mãe. Não é uma missão fácil, né? Não é uma missão fácil. É um exercício. Eu sempre digo que é um exercício de constante aprendizado, de constante abnegar a muitas vontades suas, desejos seus. Sempre a gente tem que pensar em família, em filho. É um contexto diferente. E a gente pensa muito naquilo que a gente está semeando na vida dessa pessoa. Eu olho para os personagens bíblicos, eu me inspiro neles, mas eu tenho a minha vida. Né? Eles são minha inspiração. Assim como Jesus é a minha fonte de fortalecimento. Ele é aquele que me alimenta em meio às minhas dúvidas, em meio às minhas ansiedades, em meio aos meus acertos e erros, né? Que a gente acerta e erra. Exatamente. A gente tenta sempre dar o seu melhor, né? Eu lembrei
de uma senhora de uma das comunidades que eu passei. E ela dizia, um dia ela me contou, né, pastora, né, eu não pude ser mãe, né, do ventre. E eu sempre orava a Deus para que Ele pudesse me encaminhar um filho do coração. Então ela né, preencheu todas as burocracias necessárias, né, para adoção. E demorou muito tempo. E aí ela disse que quando ela já não esperava mais que fosse acontecer, né, ela recebe um telefonema e diz, olha, se você quiser vir aqui, né, temos o teu filho aqui. Ele está esperando. E aí ela chegou lá e ela falou assim, ela olhou para ele e sentiu naquele momento que ela se tornou mãe e que ele era o filho que ela estava esperando. Então, assim, são relatos muito bonitos, né? Bem emocionantes também. E ela sempre ela sempre dizia assim, com muito orgulho, né? Eu coloquei tudo nas mãos de Deus. Quanto mais apreensiva eu ficava, mais eu não conseguia ouvir a voz dele. E quando eu relaxei, né? Quando eu pensei, não, então agora eu vou aguardar, né? Vou me aquietar, baixar meu nível de ansiedade, e aí Deus coloca, Deus age, né? Deus e as suas maravilhas, né? E também tem um relato de uma pessoa muito querida, que fui muito próxima, ainda na época dos estudos de teologia. Ela falou assim, eu queria muito ser mãe, nós queríamos ser pai e mãe, e a coisa não fluía. Já há muito tempo nós estávamos casados, entramos no processo de adoção, adotamos. E um mês depois eu estava grávida. Estávamos com 2 crianças pequenas e felizes da vida. Então são relatos assim, né, inspiradores também, né, para aquelas que nos ouvem e têm também essa vontade, né, da maternidade. Confiar, entregar os cuidados de Deus. Se tem essa vontade gestada no seu coração, é porque o Senhor plantou essa vontade no coração. Eu sempre digo, não nasce só do nosso desejo, mas nasce daquilo que Deus planta no nosso coração. E aí Ele também não nos desampara, Ele está com a gente. E tudo acontece no seu tempo, não diante da nossa vontade. Que se fosse pela gente, tudo era tão rápido, né? Como se fosse um passe de mágica, mas não é. As coisas de Deus, elas vêm no tempo dele, no amor e no cuidado dele. Nós, daqui uns dias, estamos celebrando o Dia das Mães, e eu gostaria de também saber qual é a tua mensagem para nossas mamães que ouvem, a mensagem de uma mãe para muitas mamães agora. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade da gente estar junta, aqui, conversando, trocando uma ideia sobre o que é o exercício da maternidade, sob um olhar diferente um pouquinho, né? Normalmente não só sobre o olhar de personagens, mas também um olhar sobre aquele que é a nossa fonte, aquele que é a nossa seiva, Cristo Jesus. E também olhar para aqueles frutos que a gente produz no exercício da nossa maternidade. Quero deixar como mensagem para as mães que nos acompanharam nesse dia, o desejo de que elas possam, em Cristo Jesus, sempre buscar sabedoria, buscar ajuda para criar espaços de confiança, de amor, que elas possam sempre acolher com muita ternura, que elas possam afagar os seus filhos, tocar os seus filhos com palavras, com o toque suave das mãos, com o toque do abraço, o toque do amor do coração, que se expressa em tudo aquilo que você faz pelos seus filhos. Que elas possam sentir-se cuidadas por Deus e que elas não esqueçam de que aquilo que elas fazem é especial, porque deixa marcas profundas na vida daqueles que elas amam e cuidam. Que elas não olhem só para a boa mãe que a outra é, mas para que elas olhem para a boa mãe que elas são. Valorize o teu exercício de maternidade, valorize os frutos que tu estás tendo a possibilidade de colher, as sementes que tu estás semeando,
Tu és fonte geradora de vida, tu és instrumento que dá vida, tu és aquela cujo ventre é abençoado. Acredite que tu dá o teu melhor. Obrigada, pastora Anita. Por favor, leve meu abraço a Colinas. Tenho um grande carinho. Colinas mora no meu coração. A comunidade foi muito importante para mim, né? A paróquia em si, né? As comunidades que a compõem foram importantes na minha formação e preparação para o ministério pastoral. Manda meu abraço à comunidade e diga que tenho muitas saudades do pessoal de lá. E agradeço, pastora Anita, mais uma vez, porque você também tirou um tempo, em meio às nossas agendas aí complicadas, você conseguiu estar aqui também. E a gente agradece, eu agradeço também muito em poder... Eu estou te vendo, né? Quem nos ouve só nos ouve, mas eu estou te vendo. Então, uma alegria também poder te ver de novo. Nós que fomos colegas de faculdade, nós que estivemos no mesmo sínodo, ainda no Sul também pudemos estar um pouco de tempo juntas, na época que eras pastora em Dois Irmãos. Então, ali também convivemos um pouquinho. E é sempre muito, muito bom poder te rever e poder também conversar com você. Um grande abraço, Deus te abençoe no teu ministério, abençoe a tua família e também que tu sejas bênção aí na paróquia de Corvo, junto às comunidades. Grande abraço, querida. Abraço, muito, muito obrigada pelo convite, pelos votos, igualmente os desejo a você. E agradeço a todos que estiveram conosco hoje. Editora Sinodal, a serviço da palavra, em parceria com a Lola Paluta. Você conhece a Editora Sinodal? São 94 anos de história a serviço da palavra escrita. Somos uma editora cristã ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nossa tarefa é promover a reflexão teológica, estimular a educação cristã, contribuir para a formação de lideranças e auxiliar pessoas através do autoconhecimento. Todos os anos alimentamos o mercado editorial com mais de 180 mil exemplares de livros. Acesse editorasinodal.com.br. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Ler é um remédio para a alma. A Editora Sinodal ajuda você na escolha do próximo livro. Você gosta de ler? A Editora Sinodal ajuda você com literatura cristã para fortalecer sua fé. Se escrever é como pilotar um avião, ler é poder viajar. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Lembrando que no sábado temos culto às 19 horas com Santa Ceia e aguardamos todos vocês. E também lembramos que na próxima quinta-feira a Márcia estará com vocês aqui no Lola Talk. Que Deus abençoe o vosso dia e que tenham também um abençoado Dia das Mães junto com as suas famílias. E que Deus abençoe a todos e todas. Amém. É isso aí, obrigado a você que nos ouviu até aqui. Um feliz Dia das Mães. Até a próxima. Ficamos com o hino final. Graças dou por minha mãe, pela vida que levou. Graças por lições preciosas que ela humilde me ensinou. Graças por toda a ternura com que sempre me tratou. E também pelo castigo que com amor me abrigou. Graças dou por seu cabelo e o tempo cambiou. E também seu rosto amado que a idade enrugou. Graças dou por sua mão que alegre acariciou. Pelo corpo que bondoso me gerou e amamentou.
delícia de meus olhos, minha mãe, graças por sua presença.